O podcast de hoje da Semana de Vela de Ilhabela vai falar um pouquinho das dificuldades de julgar as regatas dentro da água. Por quê? Nessa competição com mais de 100 barcos tem veleiros iguais em classes de monotipo e veleiros diferentes em classes que necessitam uma fórmula para calcular o vencedor. Para saber mais sobre isso, vamos falar com Rogério Albuquerque, o Girão, que faz parte da comissão julgadora, comissão de árbitros, né? Comissão de regatas da Semana de Vela de Ilhabela. Girão, tudo bem? Tudo bom, Flávio? Vamos tentar responder aí as dúvidas aí e ajudar no que for possível. Girão, vamos lá. Primeira pergunta: como a Semana de Vela de Ilhabela garante a igualdade dos resultados, a justiça nos resultados, com barcos diferentes numa classe que exige rating? O que é feito? Conta pra gente passo a passo. Bom, a gente, basicamente, o que é o rating? É uma fórmula que tenta equilibrar as diferentes características dos barcos para que barcos diferentes possam competir entre si. Então, por exemplo, a gente tem um barco grande, com muita vela, correndo contra um barco pequeno com menos vela. Todos esses fatores são medidos, a área, o peso, o tamanho, área vélica, forma e tal, e é calculado um número para cada barco, ou mais de um, dependendo da fórmula, que multiplica o tempo do barco na regata e quem tiver o menor tempo corrigido, que a gente chama, que é o tempo do barco multiplicado por esse fator, é o vencedor. A gente, na Semana de Vela de Ilhabela, usa basicamente 3 fórmulas, 2 internacionais e uma nacional. Temos a fórmula nacional, é a fórmula RGS, que é uma fórmula básica, só usada aqui no Brasil, basicamente para barcos de cruzeiro que também gostam de competir de vez em quando em regatas. É como se você pegasse um carro de rua e carro de passeio e colocasse para disputar uma corrida no autódromo. Essa fórmula, assim como a IRC, que é uma fórmula muito parecida, só que é a fórmula internacional, que tem em vários países do mundo, elas basicamente têm um número, cada barco tem um número, que é o seu rating, e esse número multiplica o tempo real do barco, e o barco que tiver o menor tempo é o vencedor. E temos a fórmula ORC, que é a fórmula dos barcos mais competitivos, a maioria feita só para regata, que também é uma fórmula internacional, e que leva mais fatores em consideração, como estabilidade, material das velas, e tem ratings variados para cada intensidade de vento, direção de vento. É uma fórmula mais complicada, mas tem um software de computador que faz esses cálculos e, a grosso modo, também chega num número que multiplica o tempo do barco e da mesma forma, o menor tempo corrigido é o vencedor. Em 2017, a gente teve um fato curioso, né? Que até a equipe de vídeo oficial da Semana de Vela de Ilhabela registrou. Foi quando o Pajero, campeão da classe Orc, ficou sabendo do resultado apenas depois que eles já estavam no clube e foram contar para o Eduardo Souza Ramos, né? Na figura do André Fonseca Bochecha. Que eles ficaram sabendo depois da regata que foram campeões, porque a regata foi muito apertada. Isso não tem como não deixar de acontecer, né? É verdade. É bastante comum em regatas de alto nível, como é a Semana de Vela de Ilhabela, onde você tem vários campeões olímpicos, campeões mundiais, velejadores acostumados a grandes eventos. É normal que os resultados sejam decididos por segundo. Da mesma forma, como se fossem todos os barcos iguais, chegariam 1 segundo, 2 segundos, um barco na frente do outro, bem próximo. Apesar dos barcos, como os barcos são diferentes, às vezes eles chegam afastados fisicamente na água, mas depois que a gente multiplica o tempo pelo rating, como todo mundo velejou num nível muito parecido, tecnicamente próximo um do outro,
os resultados também são bastante apertados. Então, é bem comum ter diferenças de 1 segundo, 2 segundos e até mesmo empates, mesmo depois de multiplicar o tempo real pelo rating, calcular o tempo corrigido, não é muito difícil que aconteçam empates numa regata. Geral, nas classes de monotipos, onde os barcos são teoricamente iguais, existe uma fiscalização prévia? Por exemplo, alguém vai para a raia com uma vela diferente e que não esteja de acordo. Como é que vocês fazem para fiscalizar isso? Sim, tanto nas classes monotipo quanto nas classes com rating, tem medidores que são fiscais de cada classe, e às vezes fornecidos pela classe, às vezes pela organização dos eventos. E nos monotipos, eles verificam se o material está dentro das especificações da classe, ou seja, se tem o tamanho que a classe exige, o peso que a classe exige, é feito do material, se é um equipamento padrão da classe. E nas classes de rating, se o material que o barco está usando, está levando a bordo, é o material que foi usado para medir. Então, todas as velas, por exemplo, têm que estar assinadas por um medidor, eventualmente são checados materiais de segurança, os barcos de oceano têm que ter colete salva-vida, material de pirotécnico, refletor radar, essas coisas, e todo esse material é verificado se está dentro do barco, se não está, se as velas que ele está correndo são as velas que foram medidas, e é feita uma checagem por sorteio, por amostragem. Cada regata normalmente se pegam 4 a 5 barcos e fazem essa verificação. Para terminar, Girão, você tem um filho que compete em Niterói na classe Optimista, classe Introdução à Vela, e eu queria saber, para as classes olímpicas, tem um encaminhamento mais fácil. Vai para o 420, depois sai do Optimist, vai para o Laser, e para a vela oceânica? Para a vela oceânica, por incrível que pareça, o encaminhamento, na verdade, é mais fácil do que para as classes olímpicas, mas não para ser o comandante do barco, para ser o timoneiro do barco, e sim para ser tripulante, e onde você consegue muita experiência. Porque, por exemplo, um barco de oceano os grandes precisam de 10, 12 velejadores. Então, você consegue, em um barco, encampar, sei lá, 4, 5 garotos que estejam saindo do Optimist ou de uma outra classe de iniciação. Quando, por uma classe olímpica, você já precisa... Você tem barco de, no máximo, 2, se for Pan-Americano, como Lightning, 3. Então, você tem menos vaga para absorver esse pessoal. O que acontece normalmente é que, como os barcos de oceano também são muito mais caros e exigem licença, você precisa ser arraiz amador, pelo menos, para poder comandar ou timonear um barco de oceano. Esse pessoal que vem do Optimist acaba entrando como tripulante. Meu filho mesmo ainda veleja de Optimist, mas de vez em quando corre regata comigo num barco de oceano que a gente veleja lá em Niterói.